Oi, eu sou o Wagner Fonseca e eu vim trazer hoje um vídeo falando um pouco de como configurar a rede no Linux, no modo texto, para você poder obter as configurações de rede sem necessariamente ter um servidor gráfico rodando e principalmente poder fazer isso nas principais distribuições e não ficar perdido na hora de instalar nenhum pacote, nenhum programa e não poder se comunicar na sua rede. Então, pessoal, estou aqui de novo, Wagner Fonseca, para falar um pouco de configuração de rede nas principais distribuições que a gente usa para fazer servidor. Debian, Ubuntu, tem muita gente que usa o Ubuntu Server assim por causa do LTS, a duração de 5 anos gratuito e mais 4 anos se você tiver pago. E o CentOS, né, Debian, CentOS e Ubuntu. Então, falar um pouco da configuração de rede para servidor, onde é que a gente mexe, o que a gente tem que fazer para pegar um servidor que já está configurado, por exemplo, um que você instalou e acabou que deixou passar a configuração na hora da instalação. Você quer fazer uma alteração, vou mostrar aqui como é que funciona. Acessando aqui, né, via SSH, o servidor. É um Debian, tá? E o hostname dele te ajuda, Debian 9 especificamente. As configurações você vai fazer como root, então vou trocar aqui para root, né? Su, boto a senha aqui que eu tenho do root, pronto. Então, basicamente, todos os Debian e derivados, exceto o Ubuntu, e eu vou explicar porquê quando eu mostrar no vídeo, tá? Usam a etc network, tá? O etc network é composto de vários scripts e dos seus diretórios, down, if down, pre-up, up. Basicamente é o seguinte, o if down, aquilo que ele vai executar quando você desabilitar uma placa, tá? Desabilitou, tem o upstart, WA supplicant. O if post down é aquilo que ele faz depois que você desabilita uma placa. Então você desabilitou uma placa, após isso ele vai rodar algum script. E o pre-up, o nome já diz, né? Aquilo que ele vai rodar antes de você botar uma determinada interface no ar. No caso do WPA supplicant é porque ele tem necessidade de ler as configurações de WPA, que é feita em outro arquivo para você se autenticar em WPA. E o diretório ifup é aquilo que ele faz na hora que ele levanta a placa, tá? Levantar a placa com isso aqui. O arquivo de configuração geral, inclusive onde você até pode colocar suas interfaces wireless, caso você queira, mas aí não é o caso, a gente está falando de servidor, é o arquivo interfaces. Se você tiver várias interfaces e quiser fazer uma configuração individual para cada uma, você pode criar os arquivos aqui no interfaces.d, diretório do interface, para você colocar suas diversas placas de rede. A maioria das pessoas, também você não vai ter 20, 30 placas de rede, você coloca no arquivo interface. O meu arquivo aqui, eu já deixei ele semi-pronto. Eu já deixei ele basicamente aqui as coisas que eu vou precisar. Isso aqui é uma máquina de um modelo que eu uso para replicar para várias outras. Então eu já deixei o arquivo semi-pronto. Basicamente, o que você vai ver no seu arquivo é isso aqui, carregue tudo que está no etc network interfaces.d, como eu falei. Se você tiver arquivos individuais para cada placa, vai ser aqui que vão ser colocados os arquivos. Caso você queira fazer tudo no famoso arquivão, é aqui dentro que a gente vai mexer. Configuração da interface loopback, tá? Low, auto é carregue no boot, automaticamente ative no boot. Low é o nome da interface. Esse nome você tem que pegar com os comandos de verificação de interface, tá? Aí aqui. Versões mais antigas era o if config -a, que é para mostrar todas as interfaces, inclusive as que estão desativadas. Você vai ver que eu não tenho, porque comum hoje todo mundo trabalha com comando IP. O comando IP faz o comando route, faz o comando setlink, ele faz o comando ifconfig. Então o comando IP se assemelha muito à estrutura que a gente usa em equipamentos, tá? Em roteadores, em switches e tudo mais, que é o comando que a maioria das distribuições usa hoje em dia. IP, PADDR, address show, ou PA. Tá? Vou falar de eles aqui, vou falar de comando completo. A tela. IP addr show. Então eu tenho duas aqui nesse caso. Tenho a interface loopback. Eu tenho a interface
ENP, tá? É o meu Ethernet Card. Tá na PCI 0, no primeiro slot PCI, tá? Na entrada 3 lá, no slot não, no primeiro barramento PCI, desculpa, slot 3. É essa informação que ele está dando para minha placa, tá? O que eu estou lendo aqui? Esse P é do PCI, tá? PCI 0, PCI 1, barramentos. O S é o slot lá. Fazendo isso, eu tenho aqui, ó, o MAC address dela. Eu tenho aqui o endereço IPv4 dela, que no caso foi atribuído via DHCP, vocês viram lá, vou mudar. Eu tenho aqui o endereço INET6 dela, tá? Que é o endereço IPv6, que é atribuído também para o meu roteador. E aqui eu tenho o endereço IPv6 ele se auto-coloca esse endereço, tá? Pode ver que ele é baseado no endereço que eu tenho aqui, ó, 6471DF, 6471DF, tá? Ele esse endereço, para auto-assignar esse endereço para a interface. Então, vamos lá. Sim, é o Alvin, tá? Só para deixar claro que é show. etc network interface. Esse arquivo eu vou colocar aqui, ó, auto-lo, ative durante o boot a interface lo. O nome dela eu peguei lá, caso não saiba, isso aqui vai ser criado automático, tá? Só do lendo. A interface lo, a configuração de internet dela, tá? A configuração dela é loopback. Loopback é uma instrução que diz para ele atribuir 127.0.0.1/8, porque toda essa rede localmente foi designada apenas para que seja rede local. Isso aí, 16 milhões de endereços para rede local. Allow hotplug, tá? Muita gente não gosta disso, caso detecte conexão nessa interface, é isso que a allow hotplug está dizendo. Caso detecte conexão na interface, essa interface aqui, você ativa. Se você quer forçar a ativar a interface, ainda que não detecte cabeamento, sei lá, por alguma coisa da tua rede, a detecção de conectividade na placa demora, você bota automaticamente, e não allow hotplug. Interface, interface, nome da interface, configuração de internet dela, DHCP. Outra instrução que diz para ele que esse cara é configurado através de um serviço externo de alocação de endereço, é o DHCP, né? Dynamic Host Control Protocol. É isso que ele serve. O que eu vou fazer quando eu não quiser que seja DHCP? É um servidor. Você tem um endereço fixo na minha rede. Tá? Servidores você não pega DHCP no servidor. Servidor você não faz DHCP atrelado a MAC. Servidor você vai dar endereço estático a ele. Tá? De uma faixa controlada preferivelmente. Então, esse cara, ele não vai ser mais... Só voltando ali, porque salvar, né? WQ, já a aula do VI, quem sabe salvar. Ele é o 109. Não, que isso? Meus servidores ficam na faixa dos 10, 15, não passam do 20. Então, eu vou no Network Interfaces de novo. Comento essas linhas que eu já tinha preparado, que basicamente são o endereço IP desse cara, 92.168.1.12, a máscara de rede dele, tá? E quem é o gateway desse cara. É possível também colocar aqui qual é o name server dessa rede, caso você não esteja usando Network Manager nem Resolve Conf, tá? Colocar o name server dessa rede, server, IP, salvou, você pode fazer down, ele vai cair a conexão, tá? If up, estiver logado, fazer o if up. Caso pode usar service, network, start, devem derivados. Você pode fazer sysctl, systemd, ctl, start, network, service, networking.service. Então você tem como fazer essas configurações. Eu não alterei aqui,
tá? Para que eu não perdesse a conexão. E para eu fazer isso aqui funcionar agora, eu substituí, independente do que está escrito aqui embaixo, vai continuar DHCP. Para que eu faça isso funcionar com IP fixo definitivamente, ó, static, tá? systemctl, start network service, e esperar para ele mais esse cara aí. Voltou. Demorou um pouquinho, matou a interface, ele deve ter visto lá, estava associada à mesma interface. Voltou aqui. O 92.168.1.12. E aqui nesse terminal, enter, 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 nada, enter, 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 nada. Então, ele perdeu aqui a conexão, ele estava com 109, e aqui ele tem a conexão feita com o 12. Então, o arquivo que permite essas configurações em Debian e derivados, etc Network Interfaces. Você pode colocar várias placas de rede, então digamos que eu tenho outras placas aqui, ó. Vou colocar mais uma placa aqui para uma outra rede. Aqui você só pode colocar o gateway padrão. Só uma interface aqui vai ter gateway, tá? Só uma interface aqui vai ter rota. Mais de uma interface você não tem como fazer roteamento por aqui. Tem que fazer um arquivo de rotas separados. Então, por exemplo, auto ETH0 0 face ETH0 inet static, se eu quiser que ela seja IP fixo, endereço 72.16.31.10 netmask é 0. Se eu quiser, eu posso botar também, ó, broadcast e endereço de broadcast 72.16.31.255. Isso aí é baseado aqui, ó, tá? Entre relação entre endereço e máscara. Mas como falei, não vai haver gateway, tá? Não vai haver aí a figura de uma rota padrão. Rota padrão. Você pode ter várias rotas, mas aí você tem que escrever separado em arquivo de configuração específico. É mais com métrica, uma questão de para onde a rede vai, né? Para a rede específica tal, saia por aqui. Então, Debian derivados é um arquivo bem simples que funciona muito bem. Tá? Recomendo que você tenha, quando a questão de rotas, tá? Para diversos tipos de caminhos diferentes, você tenha seus arquivos de configuração. Tem gente que bota na rc.local, tem gente que cria seu próprio script para levantar as rotas. Isso aí fica de acordo com o que você considera melhor. Vou fechar aqui. Vamos dar uma olhada. O CentOS permite fazer. Tá? Meus papéis de parede são muito show mesmo. Muito obrigado. Você vê. Ele reclama que eu já acessei esse cara antes e que ele mudou a chave dele. Porque 111 era uma outra máquina que eu tinha levantado. Agora eu levantei esse CentOS, uma outra chave. E essa chave não bate com a chave que eu já estava gravado. Por que você acessa o que eu aceito o fingerprint? Quando você tem uma primeira conexão SSH. Por causa disso aqui, ó. Evita o ataque de man in the middle. Evita não, né? Tenta evitar. Você já conhece aquela máquina, você já tem a chave de identificação dela, só que outra máquina está tentando se fazer passar por ela no momento. É isso que ele está te dizendo aqui. Se você tiver a certeza que essa máquina não é uma máquina de algum tipo de ataque, de algum tipo de man in the middle, um cara se colocando no meio da comunicação, você pega e faz esse comando ou vai lá e edita a linha que estava essa máquina 111. Eu peguei o comando, ele foi lá, achou a linha 54, apagou, agora está limpo. Eu não tenho nenhuma chave que identifique a máquina final 111 dentro do meu arquivo, tá? Non-hosts, SSH. Ele está considerando que é o primeiro acesso. Sendo o primeiro acesso, eu mando aceitar. Sempre aceito o fingerprint, porque não tem como você confiar na máquina sem aceitar o fingerprint dela. A senha do usuário. Estou lá na máquina. Quero virar a root. Estou lá no caso de Red Hat e derivados, né, o centro que é baseado em Red Hat,
O diretório onde estão concentradas essas configurações, aqui, é o diretório etc sysconfig. Dentro dele tem várias configurações do sistema. Terminal, boot, regra de firewall D, tal, inicialização e o diretório network scripts. Aqui você tem sempre um arquivo de configuração para cada interface, não muda. Não tem como fazer no Debian um arquivão para todo mundo. Tá? Por exemplo, ifcfg interface loopback. Ela é atribuída dessa forma: nome, IP, a máscara e a rede que ele pertence. Podcast da rede, ativa no boot sim, o nome da interface. Mais fácil que possível. Tá? Variável igual a valor. Variável igual a valor. O script de rede do Red Hat interpreta isso aqui. Vamos ver como é que está a nossa interface. ifcfg np3s0. Tipo de protocolo de rede, Ethernet. Tá? Existe a DSL, existe vários. PDI e tal. Proxy não. Browser only não. Tá? Bootproto, DHCP, qual o protocolo que eu vou usar para que esse cara seja configurado? DHCP ou Static. Default route, yes, ele vai estabelecer a rota padrão com essa interface? Vai, a rota padrão estará associada a essa interface. IPv4 fatal, não. IPv6 init, yes. Se você não tem IPv6, não. Autoconf IPv6, não. Se ela estava padrão, sem nenhuma modificação. IPv6 default route, não. Não use IPv6 para cá. Essas máquinas estão no laboratório que só é para ter IPv4. Botei elas na minha rede principal para que vocês vejam como funciona quando ele pega de um roteador ou qualquer coisa assim. Nome da interface. O ID da interface, tá? Para validar e evitar que a interface tenha nome trocado. Dispositivo. Ativa no boot? Sim. Acho que é IP ADDR, né? Isso. IP ADDR 192.168.1.17. Netmask. E aqui é mais. Mask. 55.255.5.0. Gateway. 168.1.54. Vou mostrar aqui. Vamos sair e voltar. Vou botar 17 nela. If down np0 3 np0 s3. Mesma coisa. DHCP atribuído e o IP fixo colocado. Então, se eu ficar aqui, por exemplo, fazer aquele mesmo, de remover o IP, ele vai ficar fora um tempo, vai analisar e depois esse vai começar a atribuir as requisições ao IP 17. Tá? Então, o caminho do DHCP é atribuir o IP e ficar renovando. Quando eu parei de usar DHCP, quando eu troquei lá, irmã, acertei. Troquei. Bootproto, não troquei. Static. Quando agora eu estabeleci que ele não vai usar mais o DHCP, ele vai varrer essa configuração. Na hora de renovar esse endereço, ele vai sair, não vai utilizar mais. Ou você pode fazer remoção. IP, DR, del. Quero remover o IP 192.168.1.101 da interface device np0s3.
Aí, removi o endereço pelo qual eu estava conectado. Vai passar. Já Gametron. Não. Yes. Marek. Orson Unleashed. Pegar. Wagner. Arroba 168.1.17. Agora tá lá o 17. Não conhece essa máquina, nunca falou com ela. Aceito o fingerprint, lembrando. Entro com a senha, pronto, estou lá. Troco para root, pronto, está tudo funcionando. E add configurado para funcionar normalmente com IP 17. Então Debian já foi, CentOS já foi. Tá? Então você vai ter como configurar, colocar sua rota padrão. Arquivo de roteamento específico, vamos trabalhar em outro arquivo, seu próprio de roteamento. Tá? Pode levantar ele por aqui para vocês config, mas o script de roteamento tem que ser próprio. E agora eu vou mostrar como é que funciona desde o Ubuntu 18 em diante no Ubuntu e derivados dele, tá? Que usam o Netplan. O Netplan é outra história. Aí eu vou mostrar ele em outro vídeo, porque vai demorar um pouco mais, já que eu vou ter que explicar um pouco mais do Netplan. Ele é o Resolve Conf, é o Network Interfaces, ele é o WPA suplicante, ele é tudo num arquivo só. Então no próximo vídeo vou estar mostrando isso aí para vocês, como é que configura a rede lá. Então, pessoal, até a próxima e que a força esteja com vocês.